Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast especial Mostra Artefato, comigo, Daiane Lorenzetti, e com a Andréia Tormin, franqueada da Artefato Goiânia. Mais um delicioso. Delicioso. Né? Porque com esse bate-papo super agradável. Que repertório, hein, Andréia? Muito. Muito bacana. Né? Inclusive, não posso deixar de pedir para você se inscrever, dar like, compartilhar com os amigos. Esse episódio está demais. Então vamos lá, conhecer um pouco mais desse ambiente lindíssimo de Paola Noel. Bem-vinda de novo! Obrigada! Agora contando mais sobre o seu espaço, a mostra tem como tema Viver com Arte. Me conta como esse tema influenciou, não só o seu ambiente, mas a sua vida como um todo. Quando a Andréia trouxe, o tema para a gente poder projetar, criar o ambiente, o meu ambiente é uma varanda. E aí, como trazer, a arte para uma varanda? Então, eu acho que a busca pela arte nesse ambiente, ela veio muito pela contemplação. Porque o que é arte? Como que a gente encara a arte, tanto nos projetos de arquitetura, como nas nossas casas, na vida? São objetos, de contemplação. E a varanda é um espaço de acolhimento, de festa, de encontros, das pessoas. E quando a gente fala de varanda também, a gente pensa muito em natureza. Uhum. Então, todas essas premissas foram muito importantes na criação do meu ambiente. Então, natureza, contemplação, acolhimento. E aí, eu chamei carinhosamente esse ambiente de a simetria do abraço. Então, a simetria, ela é um elemento muito utilizado na arte, há muito tempo, tanto no cinema, nas esculturas, pinturas. Então, ela está presente em diversos momentos da arte. E eu trouxe a simetria com a criação do layout do espaço, mas ao mesmo tempo trazendo também o acolhimento do abraço. O abraço, ele é simétrico, Quando a gente abraça alguém, ele é um ato simétrico de aconchego. Então, eu tentei trazer esse elemento do abraço, da simetria, para dentro da criação desse espaço. Com uma incorporação também de elementos de arte, com quadros, com artistas e com a natureza. Então, a gente tem a simetria, mas eu tenho também elementos orgânicos que me remetem à natureza. Então, o que a gente quebra a simetria? O orgânico, ele às vezes tira a gente um pouco dessa rigidez. Da rigidez da simetria, Uhum. Então, a gente tem todos os mobiliários utilizados, eles são mobiliários que têm essas formas orgânicas, Uhum. A gente tem um sofá, a gente tem as mesas aqui, a mesa Lena, que ela está posicionada estrategicamente na frente de um painel que ele tem esse formato do abraço, A gente tem os arcos na parede, então tudo conversando com elementos da natureza para quebrar a rigidez da assimetria. E como hoje a varanda, hoje não, já tem um bom tempo, e quanto mais aqui Goiás, que é um estado tão quente, a gente tem a varanda como o nosso living principal, Então, essa necessidade de ter algo que seja muito confortável e muito usável também, Paola? Tanto que os empreendimentos, eles levam muito em consideração a varanda. Os grandes empreendimentos, os novos prédios, eles apostam muito nessa área de convivência. Então, nós temos varandas muito grandes, livings integrados e quartos cada vez menores. Uhum. Porque a ideia não é que as pessoas fiquem nos quartos, A ideia é que as pessoas convivam na varanda. O quanto isso vai mudando, Porque antigamente o foco era no quarto, TV no quarto. Hoje a grande maioria prefere até não ter, Mas vocês estão falando isso, mas vocês não acham que essa nova geração, elas vivem muito no quarto? Eu acho que sim, e até por isso essa necessidade, essa urgência de tirar essa geração do quarto e levar para a área social da casa, trazer para a varanda. Então, diminuir essas áreas justamente para repelir injetar o jovem. Exatamente, para que a família ela tenha cada vez mais a oportunidade de estar junta no living, na varanda, com os amigos, com os familiares, justamente porque cada vez mais a gente está se fechando nesse mundo, no mundo virtual, os jovens, os adolescentes. Então, a varanda, a casa, ela precisa realmente ser esse ponto de união da família.
E Paola, assim, é a sua primeira vez de Mostra Artefato. Queremos que você conte tudo. A experiência com a marca, com a Andréia. Olha, quando a Andréia me convidou, que ela me ligou, né? Falou, Paola, esse ano eu queria te convidar para fazer parte da Mostra Artefato. Eu fiquei genuinamente emocionada, porque é uma oportunidade de crescimento profissional, de estar numa mostra tão conceituada, numa loja que a gente gosta tanto. É uma oportunidade, assim, única. Então, a Andréia sabe que eu não tô mentindo. Quando ela me ligou, eu realmente fiquei muito emocionada, porque por isso, assim, por estar aqui e o peso que isso tem, né, da criação desse ambiente tem tanto para Artefato quanto principalmente também, né, para as duas partes. Para as duas partes, exatamente. Então foi um desafio muito grande. Eu tive medo porque o desconhecido traz o medo, né? Então, quando a gente pensa em mostra, você está mostrando o seu trabalho, não só mostrando o mobiliário Artefato, mas é ele inserido dentro do meu trabalho. E como que eu quero que as pessoas vejam a forma como eu utilizo a marca. Né? Então, foi uma experiência muito rica. Muito positiva muito também, positiva. Porque ficou muito bacana e eu acho que você soube usar muito do espaço, pôde colocar com muita assertividade cada produto. E além desse repertório do bom gosto, do projeto incrível, você já tem uma madrinha, então, que ela dá sorte. Por conta própria. E Paola, aos visitantes, né, que vão passar aí durante todo o ano de 2025, aqui nos espaços, né? Qual a sensação que você quer despertar nesses visitantes? Então, eu acho que a varanda, como esse espaço de acolhimento, o abraço, como esse espaço de acolhimento, então eu quero exatamente trazer isso para o meu ambiente, eu quis trazer isso para o meu ambiente, essa sensação de acolhimento, de aconchego, de um lugar para se estar, contemplar e sentir a sensação de o sofá te abraça, a parede ela tá ali, então é um espaço realmente de aconchego. A sensação que eu quis trazer é exatamente essa. Bacana, conseguiu, né? com maestria. Então agora é deixar o convite, Paola, para todos visitarem o seu espaço incrível aqui na Mostra Artefato Goiânia. Já que você sempre visitou mostras, que isso era a sua fonte também de inspiração, conhecimento, esse público, né, que não tem esse costume de fazer essas visitas às lojas, eu acho que esse é um momento maravilhoso vindo de uma pessoa tão jovem como você, de poder estar aqui, e eu sempre acreditei que é buscando e conhecendo que a gente tem as referências necessárias e a escolha para qual caminho a gente gostaria de ter. Exatamente. Então, convidar todo mundo a visitar, conhecer não só a mostra, o meu ambiente, mas todos os outros ambientes que são lindíssimos. Acho que todo mundo acertou com muita maestria o tema, né, do viver com arte. A mostra, ela inspira essa arte, ela traz a arte. Conhecer a loja, os produtos, quem não tem não conhece, não tem esse contato com a marca, poder conhecer, entrar nesse universo, entender a Artefato e se inspirar nos ambientes, né? Conhecer também esse network com a Andréia, com as meninas que trabalham aqui, que é uma loja que é muito receptiva. Então eu deixo o meu convite para todo mundo prestigiar todos os arquitetos, né? E o meu ambiente também esse ano. É isso aí, maravilha. Foi uma conversa Foi uma conversa incrível. E seguimos, né, Andréia? É isso aí. Ainda temos alguns bons episódios, vocês continuem conosco, que ainda tem muita coisa boa aqui para conversar e para mostrar, né? É isso aí, até o próximo. Obrigada.